Om Gyanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasira Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindayi Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev e a todos Shri Rupado Gauriya Guru Varga, a todos os Tidandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência, então, à leitura do Uddhava Gita, capítulo 4, verso 17. Embora a pessoa que se ocupe em atividades frutivas espere se tornar eternamente feliz, é praticamente visto, né, na prática, podemos ver na prática que as pessoas materialistas são as mais miseráveis e que elas raramente alcançam a satisfação. Isso prova que a alma condicionada não é independente, que ela nem mesmo pode ter o controle sobre o seu próprio destino. Quando a pessoa sempre está sob o controle de alguém, como ela pode esperar conseguir se mover para qualquer lugar através de uma ação independente? Esse verso ele é muito importante. Aqui nós temos a primeira parte, que é constatar que as pessoas mais opulentas materialmente geralmente são as mais infelizes. Tá? Não significa que possam existir pessoas muito ricas, milionárias, que sejam felizes. Também é possível encontrarmos pessoas pobres que também sejam muito infelizes. Mas, é claro, aquele que está na miséria extrema, ele tem muita dificuldade de ser feliz. Alguém que não consegue comer, não consegue beber, não consegue ter as mínimas condições de vida, é muito difícil que ele consiga ser feliz. Mas tudo vai depender da consciência dele. Por quê? Não é o objeto em si que traz a felicidade. É a compreensão que nós temos sobre aquele objeto.
que vai nos trazer a felicidade, ou não. Nós vemos pessoas morrendo de fome, desnutridas pelo mundo afora. Mas também vemos um yogi que raramente se alimenta, tendo a sua vida desenvolvida ao potencial máximo. E aí? Eu pergunto para vocês, o problema da desnutrição, da fome, é o alimento? Em si, não é. É a mente. É o que você espera da vida. Agora, é claro que isso não significa que nós tenhamos que forçar a todos para viver como yogis, usando isso como argumento para mantê-las na fome. Isso seria da maior crueldade. É óbvio que não estou propondo isso. Só estou colocando uma condição muito importante, que é o fato de que a consciência ela é superior à condição física, material em que nós vivemos. Então, o segundo ponto que esse verso nos traz é a análise de que isso prova que a nossa felicidade não está nas nossas mãos, na verdade, completamente. Não depende só de nós. Mais uma vez, nós voltamos naquele ponto. Nós podemos tentar nos esforçar, sim, para ser feliz, para ser rico, próspero, da maneira como você achar melhor. Mas o resultado final não está só nas suas mãos. Ele depende do seu karma. E o seu karma está ligado ao karma de todos os seres vivos deste planeta. Seres vivos, não é só humanos, não, é seres vivos. Ou seja, é um avanço muito lento, esse avanço de você conquistar essa felicidade pelo seu próprio esforço. Não que ela não possa acontecer, ela vai acontecer. Mas não é tão rápido quanto prometem para vocês nesses cursos online, que hoje são vendidos aí a preços altíssimos, prometendo que logo, logo nessa vida, não importa como você vive, aonde você vive, você precisa só aprender a mentalizar, a controlar o seu cérebro, a emitir as ondas delta, as ondas gama, as ondas talfas, né? Já tem até as ondas talfas, para quem não sabe. Você precisa recriar, remontar, reprogramar o seu subconsciente, que é o que controla a maior parte dos seus pensamentos, enfim. E fazendo tudo isso com essa técnica fantástica que foi desenvolvida, você vai conseguir ser um milionário, rico, feliz, vai ter tudo o que você precisa, tudo o que você quer, e a vida será um grande sucesso. É isso que vendem para a gente hoje. Está cheio disso pela internet. E o pior é que tem muita gente que acredita nisso ainda. Isso é um materialismo extremo. Achar que a realidade se encontra dentro do cérebro. Aí eles dão as mãos à física quântica, que por sua vez deu as mãos para o Vedanta Mayavada. Aí pronto. Você tem a corrente perfeita do materialismo demoníaco, que pretende substituir a posição de Deus, substituir a função de Deus pelo cérebro. E o pior de tudo é depois dizer que eu sou o todo, eu sou o próprio Deus, eu sou o próprio universo. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Essas promessas, elas não são promessas, são como promessas de campanha política. Aquele político que promete fazer uma grande modificação, uma grande transformação, porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo por você,
e vai ficar tudo uma grande maravilha, vamos acabar com tudo que há de ruim, com a desigualdade, vamos melhorar, vamos ter um sistema de saúde exemplar, modelo, teremos um sistema de educação também modelo. Se dependesse dessas promessas todas, o Brasil não seria hoje o último no ranking do PISA, que é um sistema de avaliação internacional de educação. Tá? Um dos últimos o Brasil é. Um outro fator muito importante, o Brasil ele tem um dos maiores índices de depressão mundiais. Está acima da média mundial o Brasil e ele é o maior da América Latina em níveis de depressão. Então vejam só a condição do brasileiro. Vamos fazer uma análise do brasileiro. Nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, estamos sofrendo com essas influências. Olha só a nossa condição. Nós temos um nível intelectual baixíssimo, somos praticamente todos analfabetos funcionais, mal conseguimos redigir um texto, expressar as nossas ideias, o que dirá ter ideias. Temos uma tendência enorme à depressão, à ansiedade. E como fica? Vamos enriquecer todos aqueles que estão prometendo esses milagres. Porque, afinal de contas, quem está desesperado não olha muito bem aquilo que escolhe, não tem capacidade de discernimento. E aí compra um curso do Vedanta que custa R$5.000, para depois chegar lá, ouvir algumas parábolas interessantes e a pessoa conclui dizendo, olha, você é Deus, você é o todo, e pronto. E as pessoas elas se sujeitam a isso, muitas vezes não por opção, mas porque simplesmente não tem condição de discernimento. Mas eu jamais farei isso com alguém, jamais enganarei alguém, jamais irei propor um milagre para ninguém, porque os Vedas não propõem milagre nenhum. Em momento nenhum aqui, nesse estudo do Uddhava Gita, vocês ouviram Krishna falar para Uddhava que existe um caminho rápido, fácil, milagroso. Ao contrário, Krishna ele descreve para Uddhava uma situação muito complicada de se sair e que requer muito esforço. Só que a grande diferença, assim como foi com Arjuna, é que Krishna diz para eles, enquanto você estiver sozinho, isso será uma corrida, uma disputa. Mas quando você aceitar Deus, isso então será uma graça. Isso será uma grande dádiva. Em inglês a gente fala, if you run alone, this is a race. But if God runs with you, this is a grace. Ou seja, se você corre sozinho, isso é apenas uma corrida, uma maratona. Mas se você corre ao lado de Deus, isso é uma graça. Então você coloca o G de God do lado de grace, do lado de race, que é a corrida, e vira grace, que é graça. Então só quando Arjuna aceitou a ajuda de Krishna, foi que ele conseguiu sair daquele labirinto, daquela escuridão, daquela confusão mental, daquele dilema, daquela depressão. Arjuna ficou deprimido. Por pouco tempo, mas ficou. E se não fosse Krishna ali, ele entraria fundo numa depressão. Por quê? Porque ele não tinha um suporte. Alguém que fosse mais forte do que ele para levantá-lo. Que trouxesse um conhecimento que ilumina, que remove a escuridão. Não com falsas promessas, mas colocando o seu pé no chão e os seus olhos na meta, com clareza,
e dizendo: agora luta. Você precisa lutar. Krishna não disse para Arjuna: tá bom, senta aí que eu vou dar conta de tudo. Não. Então, é assim que funciona. Não é impossível, mas também não é da maneira como estão dizendo. Correto? Verso 18. Podemos observar no mundo que, às vezes, até mesmo homens sábios se sentem perturbados. Bem como um grande tolo também pode se sentir feliz. Portanto, é simplesmente a manifestação do falso ego que pensa que pela prática exímia, pela excelente prática do karma, podemos alcançar a felicidade. Não podemos. Lembrando aqui que nesse capítulo Krishna está falando de Karma Yoga, nesse momento. Texto 19. Mesmo que alguém seja capaz de alcançar apenas a felicidade e remover completamente a perturbação de sua vida, ele ainda assim sucumbirá à morte, que a tudo devora. Então, você ainda tem a morte, que é um obstáculo certo. E você vai ter que nascer de novo. O seu problema não está resolvido. 20. Morte é certamente algo muito terrível. Considerando que todos nesse mundo somos como prisioneiros, condenados a sermos executados, que felicidade pode haver nos objetos desse mundo e na gratificação que eles oferecem? 21. A felicidade material que está disponível nos planetas celestiais dos semideuses é discutida nos Vedas. Mas isso é simplesmente uma versão real da felicidade encontrada na Terra. Versão real no sentido de rei. Tá? É apenas um pouco mais elaborada do que a versão da felicidade encontrada aqui na Terra. A vida aqui e a vida lá, ambas são poluídas por inveja, deterioração e morte. Assim como o fazendeiro deve se contentar com muitos problemas, deve enfrentar muitos problemas enquanto está cultivando as suas plantas, como por exemplo a seca ou o ataque de pragas. Da mesma forma, a tentativa de se tornar feliz, seja na Terra ou nos planetas celestiais, será frustrada por muitas dificuldades. 22. Mesmo que alguém execute apropriadamente os sacrifícios védicos e os rituais fruitivos sem cometer qualquer erro ou ofensa, o resultado de alcançar os planetas celestiais, obtido através dessas atividades, será destruído ao longo do tempo. Escute enquanto eu explico a você. Ou seja, o tempo vai também destruir todo o bem que você conquistar aqui na Terra, seja ele qual for. 23. Pessoas piedosas alcançam os planetas celestiais, adorando os semideuses, através da execução de sacrifícios védicos. Através do acúmulo de atividades piedosas, eles desfrutam
os prazeres celestiais, assim como os semideuses. 24. Após ascender aos planetas celestiais, aquele que anteriormente praticou inúmeros sacrifícios irá ser conduzido numa carruagem celestial efulgente, que é dotada, que é oferecida como resultado para as suas atividades piedosas passadas. Ele será glorificado pelos Gandharvas, que são os músicos celestiais, será vestido com roupas opulentas e desfrutará a vida na companhia de donzelas celestiais. 25. Na companhia dessas mulheres celestiais, o desfrutador dos resultados desses sacrifícios viaja para os jardins celestiais em aeroplanos maravilhosos, que são decorados com círculos de sinos que se movem de acordo com o seu desejo. Relaxado, confortável e feliz com os prazeres dos jardins celestiais, ele não considera que está consumindo o resultado das suas atividades piedosas passadas e que logo cairá de volta no mundo mortal. Então, quando termina os seus créditos no mundo celestial, você volta para cá. Os semideuses te mandam de volta, a sua alma reencarna na Terra. Ninguém vive para sempre nos planetas celestiais, tá? Há sempre uma grande rotação de almas ali, indo e vindo. Mesmo os semideuses, eles variam, né? Cada mandato de um semideus são almas diferentes que ocuparam aquele local, bem como seus súditos, enfim, está tudo sempre circulando num espaço de tempo, claro, gigantesco, tá? Eles também são renovados. Mas durante a vida deles, várias almas que quiseram passar uma temporada lá vão e vêm aos milhares. Milhares, milhões, enfim, né? Bilhões. Então, pelo período em que aquele mérito piedoso existir, né, o praticante dos sacrifícios desfrutará de uma vida nos planetas celestiais. Quando os méritos piedosos se acabarem, ele então deverá cair de volta aqui na Terra pela força do tempo eterno. Versos 27 a 29. Se uma pessoa se ocupa em atividades pecaminosas, seja por má associação ou por seu próprio desejo, né? Ou por sua própria incapacidade de controlar seus sentidos, ele certamente ficará louco devido a ter muitos desejos que são impossíveis de serem satisfeitos. Tal pessoa raramente se importa com os demais. É egoísta, avarento e está sempre buscando uma oportunidade para desfrutar dos corpos das mulheres ou dos homens. Quando a mente estiver contaminada dessa maneira, a pessoa não hesita em cometer violência e assim mata pobres animais para a satisfação da sua língua. Às vezes, adorando fantasmas, essas pessoas perturbadas não são melhores do que os animais e após a sua morte vão para o inferno, que é a manifestação
da escuridão no modo da natureza material. Recebendo um corpo infernal, ele continua a executar atividades horríveis que lhe trarão um futuro miserável. Que felicidade pode, então, existir para aquele que se ocupa em atividades que sempre culminam na morte? Então, o que Krishna diz é a pessoa que desfruta dos sentidos, que não se controla, ela manifesta ira, ela mata não só os animais, como também outros seres humanos, enfim, cria guerras. As guerras elas são criadas por pessoas que estão insatisfeitas, por pessoas que são extremamente materialistas, luxuriosas, gananciosas, invejosas, por nada mais. Não existe uma causa transcendental por trás dessas guerras. Mesmo que elas possam até dizer que seja, mas não é. Não é como, por exemplo, a batalha de Kurukshetra, que Krishna organizou para destruir os demônios. Tá? Então essas pessoas terão que ir para o inferno. E lá elas recebem um corpo. Para quê? Para que elas possam ser punidas e sentirem dor. Então quando você vai para o inferno, é uma espécie de encarnação. Os infernos, são vários, eles são como se fossem planetas. E lá você encarna. Você recebe um corpo físico lá. E aí você vai ser punido, para que você sinta muita dor. E através dessa dor, você possa se arrepender dos seus pecados, das suas ofensas, até que quando você sofre o suficiente, proporcional àquilo que você causou de sofrimento aos outros, você então é liberado do inferno, volta a reencarnar aqui na Terra e tem mais uma chance. Verso 30. Em todos os sistemas planetários, dos celestiais até os infernais, até os semideuses que vivem por 1000 ciclos de yugas, e até mesmo o Senhor Brahma, que vive por 2 pararadas, tem medo de mim, na minha forma do tempo, diz Krishna. Então aqui ele diz que o Senhor Brahma vive por 2 pararadas. Não sei o que é isso, não encontrei aqui também nenhuma referência, mas, enfim, não vou também parar para pesquisar agora, vamos continuar, mas é por um tempo muito longo. O tempo de vida do Senhor Brahma é de mais de 315 trilhões, não sei quantos bilhões e milhões, milhares e centenas de anos terrestres. Tá? Próximo, 31. São os sentidos materiais que executam atividades piedosas e pecaminosas. São os 3 modos da natureza material que inspiram os sentidos a se ocupar em atividades fruitivas. E é a entidade viva quem desfruta dos frutos desse karma, através da ajuda dos sentidos. 32. Enquanto a entidade viva permanecer sob controle dos 3 modos da natureza material, ele poderá alcançar diversas formas de vida, como semideus, animal, inseto, etc. Enquanto a entidade viva permanecer no conceito corpóreo de vida, pensando ele mesmo como sendo o controlador de sua própria vida, ele deverá experimentar resultados bons e ruins de seu karma. 33. Enquanto a entidade viva permanecer dependente
de atividades fruitivas que estão sob o controle desses 3 modos da natureza material, ela permanecerá constantemente com medo, porque eu sou aquele que dá o resultado do karma, Krishna diz. Aqueles que aceitam um conceito de vida material, considerando essa manifestação cósmica como sendo algo, como se diz, ao acaso, irá devotar a si mesmo para o desfrute material e, portanto, permanecerá absorto em lamentação e ilusão. Então, aquele que não acredita em Deus, aquele que não crê que Deus criou o mundo e acha que o mundo existe por acaso, ele simplesmente não tem qualquer propósito maior para a vida deles, porque tudo se encerra com a morte. Então, qual o significado de viver uma vida de virtudes? Não precisa. Vamos desfrutar ao máximo enquanto há tempo, enquanto não morremos. Essa é a filosofia deles. Hoje, na minha cabeça, praticamente não tenho nem como tentar compreender isso, me colocando no lugar de alguém, porque simplesmente não faz nenhum sentido para mim isso. Mas já fez no passado um dia. Eu também já pensei assim, já fui nihilista também, já fui ateu. Mas, hoje em dia, não consigo nem reproduzir esse pensamento na minha cabeça. Não sei mais o que é pensar assim, porque simplesmente já estou completamente convencido e absorto e imerso numa outra realidade, onde eu reconheço que há o controlador supremo, que é Krishna. 34. Devido à interação dos 3 modos da natureza material, as almas condicionadas, descritas por mim, me descrevem de diversas maneiras, como sendo o tempo, a alma, os princípios religiosos, a forma universal, a sua própria natureza e etc. Então aqui Krishna já deu uma versão um pouco melhor das pessoas que reconhecem Deus, reconhecem que não há um acaso, mas veem ele de diferentes maneiras, como sendo o tempo, ou a alma em si, ou os princípios religiosos, ou a forma universal, e assim por diante. Dentre elas, a forma universal é a melhor de todas. 35. Então Uddhava disse: meu querido Senhor, as almas desse mundo estão condicionadas pelos 3 modos da natureza material, sattva, rajas e tamas, e portanto experimentam felicidade e perturbação, resultantes das atividades executadas por elas. Como a alma condicionada pode se considerar independente? Alguém pode argumentar dizendo que a entidade viva é espiritual em natureza e, portanto, não tem nada a ver com o mundo material. Se isso for um fato, então como ela acaba sendo condicionada por essa natureza material? Ou seja, Uddhava disse, nós somos uma alma, isso está claro para mim, Uddhava sabe disso, e a alma não pode ser contaminada pela energia material, não é a alma que se contamina, a alma está sempre pura, mas ela consegue ser controlada por essa energia material. Então, uma coisa é ser contaminada, outra coisa é ser controlada. Ela pode ser controlada, porque ela não é Deus. Lembre-se que Maya encobre a alma, mas não encobre Krishna. Krishna e as almas são feitas da mesma qualidade, sim, mas o poder é diferente. Então, para as almas, Maya é um limite, para Deus não. Versos 36 e 37.
Uddhava continua. Ó Achyuta, aquele que é o inconquistável. A entidade viva, ela às vezes é descrita como sendo eternamente condicionada. Em outros momentos, eternamente liberada. E por causa disso, eu sou incapaz de compreender qual é a verdadeira posição da entidade viva. Meu Senhor, você é o melhor daqueles que são peritos em responder questões filosóficas. Por favor, me explique os sintomas através dos quais nós podemos identificar as diferenças entre a alma, entre a entidade viva que é eternamente liberada e aquela que está eternamente condicionada. De que maneira elas estão situadas e como elas desfrutam a vida, como elas comem, como elas evacuam, como elas se deitam, como elas se sentam e como elas se movem. A pergunta, então, de Uddhava. E aqui termina o capítulo 4. Então, agora o capítulo 5, os sintomas das entidades vivas condicionadas e liberadas. Verso 1, Krishna diz: meu querido Uddhava, os 3 modos da natureza material trabalham sob o meu controle. Às vezes, estão levando as entidades vivas para o condicionamento e às vezes para a liberação. Na verdade, as entidades vivas não são nunca realmente condicionadas ou liberadas. Assim como eu também permaneço sempre o mesmo, como a suprema verdade absoluta, o mestre de todas as potências. Então Krishna diz a Uddhava, na verdade, as almas não são nem liberadas nem condicionadas. Assim como eu, elas são imutáveis. 2. Assim como um sonho é uma criação ilusória da mente, também é a lamentação, a ilusão, a felicidade, a perturbação. Os conceitos corpóreos de vida são simplesmente criações da minha energia ilusória. Ou seja, a existência material é essencialmente uma ilusão. 3. Ó Uddhava, você deve compreender que ambos, ignorância e conhecimento, são criações da minha Maya. Sendo uma expansão da minha potência, eles não têm início e são a causa do condicionamento das entidades vivas e também de sua liberação. Verso 4. Ó inteligente Uddhava, a entidade viva, eterna, são minhas partes e parcelas, porque eu sou a suprema personalidade de Deus. Ignorância é a causa dessas entidades vivas estarem condicionadas, ou do condicionamento dessas entidades vivas, é a ignorância. E o conhecimento é a causa de sua liberação. Verso 5. Ó Uddhava, devo agora então descrever a diferença entre uma alma encarnada, que possui 2 naturezas contraditórias, que é a miséria e a felicidade, e a alma eternamente liberada suprema personalidade de Deus. Agora, Krishna vai comparar Deus com as almas. As almas sempre vivem na dualidade, sempre ou está feliz ou está triste. Texto 6. Existem 2 pássaros, a entidade viva e a superalma, Paramatma, que vivem juntos no mesmo ninho, ou seja, no mesmo coração. E a árvore é o corpo material. Eles são semelhantes em natureza,
Ambos são espirituais e são amigos inseparáveis. Um dos pássaros, a entidade viva, desfruta dos frutos que aquela árvore produz, enquanto que o outro pássaro, que é a superalma, ele não come aquele fruto, porque ele é superior em posição. Ele tem uma potência diferente daquela. Então ele não precisa desfrutar daquilo que é material. 7. A superalma, que não prova daquele fruto da árvore e que é o abrigo do conhecimento eterno, sabe tudo sobre si mesmo e também sobre quem é aquela entidade viva, a alma que está ali ao lado dele. No entanto, a entidade viva que saboreia aqueles frutos da árvore é ignorante sobre si e sobre quem é também o Senhor Supremo. A entidade viva foi condicionada pela energia ilusória do Senhor desde de tempos imemoriais. E o Senhor Supremo, que é sempre cheio de conhecimento, é eternamente liberado. Verso 8. A alma liberada, embora viva dentro do corpo, ela vê a si mesmo como sendo distinta do corpo. Assim como alguém que acorda de manhã de um sonho e vê que aquilo não era real. Uma pessoa ignorante, no entanto, pensa que o corpo é a alma. Assim como uma pessoa que sonha acha que o que ela vê é a realidade. 9. Uma pessoa sábia que percebeu a futilidade dos desejos materiais não pensa em que ela está executando atividades corpóreas. Na verdade, ela sabe que as atividades do corpo, feitas através dos sentidos, se contactam com os seus objetos respectivos e estão automaticamente indo, sendo controladas ou ditadas, tem o seu movimento ditado por esses 3 modos da natureza material. Verso 10. Sob o controle de seus atos prévios, o tolo aceita um corpo material e, orgulhoso, considera a si mesmo como aquele que fez todas as atividades. O grande, aquele que executa as atividades materiais sem nenhuma outra interferência. Assim, então, ele se torna totalmente preso em todos os tipos de afazeres corpóreos, enquanto que as reações das suas atividades fruitivas são multiplicadas, né, por essas 3 qualidades materiais, no caso, bondade, paixão e ignorância. Já os sábios, que estão fixos no desapego, ocupam os seus sentidos em atividades como dormir, sentar, viajar, banhar-se, ver, tocar, cheirar e ouvir, mas eles não se aprisionam por elas, né? E assim simplesmente permanecem como testemunhas. Eles não estão envolvidos como os tolos estão nessas atividades. Então a diferença é que uma alma liberada, um sábio, ele vai fazer tudo isso. Ele vai comer, vai dormir, vai ver, vai andar, enfim, vai no banheiro. Mas ele não está identificado com aquilo. Ele simplesmente faz e observa a si mesmo fazendo como se não fosse a mesma pessoa fazendo. Essa é a diferença. Tá? Versos 12 e 13.
embora tudo descanse no espaço e não se misture com nada, ou seja, cada objeto é um objeto, o Sol não é afetado pela água no qual ele está refletido. E o vento que sopra por toda parte não está afetado pelos aromas que ele carrega. Da mesma forma, uma alma autorrealizada está desapegada do corpo material e do mundo em que ele vive. Ele é apenas como alguém que desperta de um sonho. Com a espada do conhecimento afiada pelo desapego, a alma autorrealizada, ela corta em pedaços todas as dúvidas nascidas da falsa identificação com a matéria. E assim, ela retira a sua mente dos objetos temporários de Maya, ou das manifestações de Maya. Verso 14. Uma pessoa conhecida por ser uma alma liberada, ou seja, liberada dos corpos grosseiros e sutis, quando as funções de seu corpo e mente são executadas, então não há nenhum desejo material. Embora eles possuam um corpo material, esta pessoa não está presa a ele. Aqui existem dois casos. Existe o caso, por exemplo, daqueles que vêm do mundo espiritual para cá, como os nossos mestres, o próprio Krishna, e fazem atividades, entre aspas, ditas materiais, mas não estão identificados com elas. E também existem aqueles que estão se aperfeiçoando ainda, estão no processo evolutivo, mas ainda não conseguiram deixar de nascer. Então há um período de espera em que essa alma autorrealizada ainda está no corpo material, ainda tem que estar aqui, ainda não conseguiu entrar na morada divina. Então há um período, uma vida, 2 vidas, não sei, até que ele consiga eliminar por completo os últimos requisitos ali de karma, enfim, de anartas que ainda podem estar presentes. Então ele caminha pelo mundo dessa maneira. Existe um exemplo clássico no Bhagavatam que é de Jarabharata, que foi a segunda encarnação de Bharata Maharaj. Ele encarna primeiro como servo e depois encarna como Jarabharata, já sem nenhum tipo de conexão com o corpo material. Naquele nascimento como servo, ele eliminou aqueles últimos apegos que ele tinha, e aí depois ele renasce como uma alma autorrealizada, completamente desapegada do mundo material, e ele se fingia de louco, ele se fingia de autista, para não precisar ter que se envolver com atividades do mundo material, trabalhar, casar. Então ele se fazia de louco, para que as pessoas não percebessem que ele, na verdade, estava simplesmente matando o tempo. Havia um karma que trouxe ele para aquele nascimento, ele precisava cumprir com aquele nascimento, mas também já não havia mais nada que ele tivesse que fazer no mundo. Então ele simplesmente ficava contemplando a Suprema Personalidade de Deus, se lembrando de Deus, adorando a Deus, mas ele não tinha fora dele, no mundo, naquele contexto em que ele nasceu, uma situação favorável. Então ele acaba se colocando numa posição de alguém que não está apto a viver no mundo. E assim ele simplesmente espera até que aquele nascimento acabe. É assim que funcionam as coisas. Bom, a gente vai encerrar aqui então.
e a gente vai continuar na próxima aula. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.